Sendo um osso componente da região do cinturão torácico, temos a clavícula. A clavícula ela é um osso que nos animais acabou se tornando rudimentar. Então, conforme os anos foram passando, a evolução foi acontecendo, ela se tornou uma estrutura basicamente rudimentar, tá? Na maior parte dos animais. Então, aqui no caso de um esqueleto de um felino, a gente ainda vê nessa posição aqui, ó, ela é cranial na região do ombro, né, da articulação escápulo-humeral. A gente consegue observar um pequeno bastão ósseo que é a clavícula, tá? Então, na espécie felina, de forma mais específica, a gente observa ainda, né, um bastãozinho ósseo representando esse osso. Mas ela já não tem a importância que ela teria, por exemplo, nas aves, né, que dá a estabilidade para a articulação do ombro, no caso do voo, para nós seres humanos, que também permite a conformação morfológica da nossa região da articulação do ombro, né? Ela já é uma estrutura que foi já se simplificando com o passar do tempo. No caso dos cães, a clavícula ela ficou tão rudimentar, tão simplificada, que ela é simplesmente uma intersecção, tá? Então, é um tecido conjuntivo fibroso que a gente vai observar, né, na região do ombro, né, na articulação aqui do ombro, nessa mesma linha articular, só que ela tá presente no músculo braquiocefálico, tá? Então, a intersecção clavicular ela é uma estrutura conjuntiva que se encontra no centro das fibras, né, na região equivalente ali à articulação na altura equivalente à articulação do ombro, né, no músculo, né, pertencente do músculo braquiocefálico, tá? Então, já a gente aqui nos cães, de forma específica, já nem mais observa um bastão de clavícula, como a gente poderia observar nos felinos, né? Já simplificou tanto que se tornou uma intersecção clavicular. E essa região do cinturão torácico, ela é estabilizada por um tipo articular que, na verdade, não é exatamente uma articulação, mas sim a gente denomina como se fosse a justaposição da escápula na região torácica como sendo uma sinsarcose. O que é sinsarcose? Né? Sim quer dizer verdadeira, né? Então, aqui o prefixo sim quer dizer verdadeiro, tá? E sarcose vem da palavra sarcos, que quer dizer carne, tá? Então, seria, né, unindo, união verdadeira, né, união de verdade por carne. Porque é isso que acontece na estabilização da escápula na região do cinturão escapular, né? Ela não apresenta uma articulação real, osso com osso, com as costelas, com as vértebras torácicas ou com o externo, né? A clavícula ela é somente justaposta na lateral do tórax. E como que ocorre essa estabilização da escápula, né? Da escápula na lateral do tórax? Essa estabilização se dá por intermédio de uma associação de ligamentos, de músculos, de tendões, né, musculares. E aí, o nome desse tipo de justaposição, de conexão, a gente chama de sinsarcose. A posição da escápula, ela é crânio-lateral à parede torácica, né? Então, fica lá no começo da região do tórax, lateralmente, né, a essa parede formada pelas costelas. Ela é classificada como sendo um osso plano, e a terminologia antiga da escápula era osso omoplata. Por isso que mais para frente a gente vai ver que existe um músculo chamado omotransverso,
né? Então, ele passa transversal na escápula. Como antes a escápula era chamada de omoplata, o músculo acabou ficando como sendo homotransverso, tá? Se fosse atualizar, né, o termo do nome do músculo, seria escápulo-transverso, né? Mas a nômina ainda mantém, né, o nome homotransverso para esse músculo que atravessa, tá? Essa região escapular. E nessa vista, nesse metâmero que a gente está observando o crânio caudal, dá para ter uma ideia bem bacana de como que está acontecendo assim sarcose, né? Então percebam que a escápula, ela tá aqui como se fosse flutuante, né? Na lateral do tórax, porque aqui estão as vértebras torácicas e aqui tá a costela. Percebam que ela não se toca, né? A escápula não toca, ela não tá ali em contato direto com as costelas. Apesar de nos esqueletos que a gente tem no laboratório, a escápula ela tá grudadinha, né? Como se fosse no tórax, ela foi assim posicionada porque não tem músculo, né? Então, aí precisou de alguma forma conectar. Mas no animal em vivo, elas não fica, a escápula não fica tão, né, intimamente ali relacionada com as costelas, porque eu tenho toda uma musculatura estabilizando essa região chamada de cinturão escapular, né? Então, esse cinturão torácico que se dá por uma união chamada de sinsarcose, né, na altura da escápula. Existem alguns pontos referenciais que é importante a gente considerar na escápula. Vocês já viram escápula, né? Um osso que vocês já estudaram. Então, agora fica mais fácil a gente conversar porque vocês já conseguem fazer essa associação meio que simultânea, né? Então, lateralmente, na face lateral, a escápula tem uma espinha. Na região de ângulo ventral, a escápula tem uma cavidade glenoide, né? E na região da margem cranial, na área de ângulo ventral, existe um tubérculo supraglenoidal, né? Que fica supra, ou seja, acima dorsal a cavidade glenoide. Por esse motivo que ele é assim designado, né? Lembrando que a escápula ela não é posicionada reta, né? A gente não pode segurar uma escápula bem retinha para considerar sua posição anatômica, porque anatomicamente as escápulas elas são relativamente inclinadas, como a gente pode ver aqui. Poderia até inclinar um pouco mais, né? Então, nos acidentes ósseos que a gente observa na escápula, aqui tá o tubérculo supraglenoidal, né? Então, é essa como se fosse bolinha aqui na margem cranial dos ossos, a espinha da escápula, eu tô observando aqui em azul, também nos ossos, tá? A gente também observou já nas aulas práticas que a espinha da escápula ela pode apresentar uma estrutura que a gente chama de tuberosidade da espinha da escápula, tuberosidade da espinha da escápula. O equino e o equino e o suíno, perdão, apresentam. Lembrando que essa segunda aqui que eu tô pintando é uma escápula de suíno, por conta justamente do formato, né, dessa tuberosidade, tá? Eu também vou encontrar uma região aqui ventral na espinha da escápula chamada de acrômio da espinha da escápula, que no bovino ele se limita somente a ser acrômio, mas no carnívoro esse acrômio vai apresentar dois processos. Esse aqui de baixo é o processo supraamato, perdão, processo amato, e esse aqui é o processo supraamato, né? Porque ele vem antes do amato. As fossas, a fossa
espinhal, ela tende a ser menor nos animais de grande porte. No caso dos carnívoros, ela tende a ser mais convexa, né? E no suíno também ela é mais convexa. E a região da fossa infraespinhal, ela tende a ser maior no equino, maior no suíno, maior no bovino, porém no carnívoro ela acaba meio que se igualando à fossa supraescapular, né? Então as duas fossas elas acabam ficando muito parecidas em extensão, em área, tá? Aqui eu trouxe, por curiosidade, uma escápula humana. Então, aqui vocês estão vendo uma escápula humana. Percebam que no ângulo ventral, que seria aqui, tem uma riqueza muito maior de acidentes ósseos, justamente porque aqui vai ter ainda uma conexão, além, né, de ter aqui a cabeça, né, do húmero articulando na cavidade glenoide. Nessa região aqui, equivalente ao processo coracoide, eu vou ter a conexão da clavícula, né? Porque nós temos a clavícula. Então, é um osso mais robusto, né? Nas suas estruturas ósseas. E percebam também que ela não é posicionada de pé, né? No eixo dorso-ventral, como a gente posiciona dos animais quadrúpedes. Em nós, né, a espinha da escápula, ela fica lateral, tá? Então, é como se a escápula estivesse deitada, né, na região das nossas costas. Aqui, nessa sequência de imagens, né, em vermelho tá pintada a espinha da escápula, e percebam que somente em suínos e em equinos que tá pintadinha a tuberosidade da espinha da escápula. Porque a tuberosidade da espinha da escápula eu só vou ter em equino e em suíno. Perdão, gente, aqui tá marcado no bovino. Não, mas ela é no equino, tá? No equino e no suíno, tá trocado aqui. Teria que estar pintado aqui no equino, certo? Beleza. E aqui a gente tem as escápulas de carnívoro. Percebam que no suíno, mais uma vez reiterando, né, a tuberosidade da espinha da escápula, que ela é projetada caudalmente, ela tem um formato triangular, que é o clássico que a gente vai ver nos suínos, ok? E essa é uma vista medial da escápula, aonde eu vou ver aqui uma fossa subescapular, vou ver uma face serrata, que é onde o músculo serrátil ventral tá se fixando, né? E distalmente eu ainda poderia aqui chamar a atenção de vocês do processo coracoide, né? Do processo coracoide. E aí, pela experiência que vocês já estão tendo com relação a escápulas, vocês acham que essa vista medial é de uma escápula de que espécie? Da espécie equina, tá, gente? A espécie equina tem essas margens, né? Essa região aqui de margem dorsal, esses ângulos mais delicados, né? O do bovino é maior, mais amplo, essa margem dorsal, e ela não é tão delicada quanto a gente observa nos equinos,